A elaboração da linguagem cristológica. Na primeira parte desta atividade acadêmica, a partir da pergunta de Jesus em Cesareia de Filipe, e vós, quem dizeis que eu sou? Mostramos que a pergunta quem é vinculada à cristologia, voltada para a reflexão sobre a identidade de Jesus, e à soteriologia, voltada para a reflexão sobre o significado de Jesus para quem busca dizer quem é Ele. Em seguida, fizemos um breve sobrevoo sobre as respostas que foram dadas ao longo do tempo a essa pergunta, como as das comunidades que estão na origem do Novo Testamento, as dos períodos apostólico, patrístico, medieval. Mostramos ainda que a síntese de Santo Tomás marcou o modelo que foi disseminado nos séculos seguintes, denominado de tradicional, que partia de uma cristologia descendente, a qual busca pensar a união hipostática, dando menos valor à história de Jesus, além de separar cristologia e soteriologia. Com o advento da modernidade, uma crítica começou a ser feita a esse modelo, considerado como insuficiente, pois tinha pouca relação com a vida do Nazareno. Daí surgiram as buscas do Jesus da história, que conheceram 3 momentos: o da primeira busca, iniciada no século XVIII, entrando em crise no início do século XX, a da segunda busca, iniciada a partir dos discípulos de Bultmann, conhecendo grande florescimento nas décadas de 1960 e 1980, a da terceira busca, que começou em meados da década de 1980 e oferece ainda hoje novos elementos para aceder à história de Jesus. Essas 3 buscas definiram grande parte da reflexão cristológica do século XX feita à luz de suas descobertas, contribuindo para a recomposição do discurso sobre Jesus Cristo. Na segunda parte de nossa atividade, mostramos como, no campo dos estudos das fontes neotestamentárias, aceder à história humana e mortal de Jesus de Nazaré, levando em conta o lugar de fala de quem elabora o discurso. Entre os dados que remetem efetivamente à história de Jesus, se destacam sua morte na cruz, seu batismo por João, o tempo e o teor de seu ministério público, entre 2 anos e 3, com atividades itinerantes de pregação, marcadas por uma autoridade carismática, com curas, exorcismos e acolhidas de pessoas excluídas de sua época. Sua pregação, em parábolas, e sua ação através de sinais que expressavam sua autoridade sobre a natureza, a psique e a convivência social. Eram baseados no anúncio da iminente vinda do reino de Deus. Ele formou um grupo de discípulos e discípulas que depois de sua morte foi o polo irradiador do que é propriamente falando a cristologia e a soteriologia, o anúncio da ressurreição do crucificado. Na terceira parte desta atividade, nos debruçaremos sobre o que aqui será chamado de gramática cristológica. Uma vez aprendida a linguagem do discurso sobre Jesus Cristo, constituída pelos textos do Novo Testamento que narram a vida humana e mortal de Jesus de Nazaré, vamos voltar de modo mais aprofundado e sistemático à história da interpretação dessa linguagem ao longo dos séculos. Como mostraremos, várias leituras equivocadas foram propostas para dizer quem era Jesus e necessitavam ser discernidas. Isso deu origem a uma tradição de leitura considerada autêntica ou ortodoxa. Foi elaborada sobretudo nos concílios do primeiro milênio, os quais, por sua vez, alimentaram a reflexão teológica, enriquecendo a compreensão do mistério cristológico e soteriológico. Nesse percurso se recorreu fundamentalmente à linguagem filosófica grega, sobretudo a platônica e a neoplatônica, acrescida na Idade Média com a introdução de Aristóteles no pensamento teológico. Embora questionada pelos que inauguraram as buscas do Jesus da história, por ter supostamente rompido com a linguagem bíblica e adotado uma linguagem metafísica, as definições dogmáticas dos concílios cristológicos da época patrística representam um passo importante na enculturação do anúncio cristão no horizonte cultural marcado pela filosofia grega. No estudo dessas definições, mostraremos, inicialmente, o processo de enunciação dessa gramática cristológica nos 3 primeiros séculos de formação do cristianismo,
apresentando em seguida os enunciados elaborados nos concílios que sucederam, dando ênfase, por sua importância decisiva, aos concílios de Nicéia, Éfeso e Calcedônia. Após o estudo do processo de enunciação da gramática cristológica e de seus enunciados, traremos para reflexão as principais críticas feitas na história recente da teologia a alguns dos aspectos da síntese calcedoniana. Mostraremos também como reler essas críticas, qual seu lugar e significado nos debates cristológicos contemporâneos, oferecendo ainda algumas pistas para entender o legado desse concílio na história da Igreja e da teologia, como sua importância e seus limites em qualquer aproximação do mistério cristológico. Acompanhe as tarefas propostas para esta quinta etapa de nossa atividade acadêmica. Bom trabalho!